O PL da dosimetria foi aprovado nesta madrugada e muitos especialistas estão denunciando que foi uma grande armadilha contra as vítimas, os presos do 8 de janeiro, e principalmente contra os núcleos 1, 2, 3 e 4 do golpe da Disney. Fica comigo até o final desse vídeo, porque a gente vai bater em miúdos. Vou pedir seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap. Ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você já é de casa, você já sabe o que fazer. Dá uma revisada em tudo aí, porque o preço da liberdade é eterna vigilância. Antes de ir para nossas matérias de capa, só um recadinho especial. Eu comecei hoje de manhã a responder os comentários de vocês através de vídeos, então fiquem espertos, dê uma olhadinha aqui no canal para ver se o seu nome, o seu comentário não foi o sorteado e passem a ficar mais atentos aqui às nossas postagens. Quem sabe eu não estou respondendo você aí através de vídeo, tá bom? Bora para a pauta. Ontem foi um fuzuê danado lá na Câmara, teve ocupação de bancada, de mesa diretora, da Tonga, da Mironga, do Caboletê, Glauber Braga, um monte de gente, um monte de furdunços. E o que estava acontecendo lá? Estava acontecendo a votação pela aprovação do PL da dosimetria. E eu vejo muita gente comemorar na internet. Olha, senhores, eu não quero ser estraga-prazeres, mas eu me nego a comemorar tamanho absurdo. Primeiro, que quando nós votamos a aprovação da pauta, não foi de PL de dosimetria. Isso não nos foi informado, porque eu tenho certeza que se os deputados dissessem, eleitores, vamos lutar pelo PL da dosimetria, nós não teríamos nos mexido. Nós nos mexemos, fomos para as redes sociais. Eu fiz o maior esforço aqui para cobrir todas as notícias pelo PL da anistia. Até que nós aprovamos a pauta do PL da anistia e, de repente, o Paulinho da Força aparece com a Aécio, com o Temer, com todos os demônios do inferno, tirados da profundeza do mais cruel inferno, aparecem com tal de PL da dosimetria, que nada mais é que redução de pena, que também não compete tem as casas legislativas. Dosimetria da pena, redução de pena, compete ao judiciário. Então, eu já vejo um monte de coisa errada aí. Primeiro, que o legislativo está mais uma vez se submetendo ao judiciário, dizendo para o judiciário, olha, o que você fez está até certo, a gente só vai dar uma ajeitadinha aqui, aí você respondendo vai, tá tudo bem. Porque, no final das contas, a aprovação do PL da dosimetria, o que isso está dizendo é exatamente o que eu acabei de falar com vocês. Mas, vamos imaginar que essa fase de engolir sapos fosse por um bem maior, por uma causa maior, pela liberdade dos envolvidos no 8 de janeiro, que essas pessoas estivessem neste Natal abraçando seus entes queridos. Seria motivo suficiente para que nós engolíssemos esse monte de sapo? Seria. Porque a causa, o aspecto humanitário não deve ser nunca desmerecido e nem invalidado. Mas será que é isso que vai acontecer? Será mesmo que é isso que vai acontecer? Segundo alguns especialistas, não. Não é isso que vai acontecer, e o que aconteceu ontem não passou de uma grande armadilha, de um grande engodo e uma grande encenação. Vamos para as notícias. Primeiro vamos ouvir uma entrevista que o Paulinho da Força concedeu ao Metrópolis, logo após a aprovação do PL da dosimetria. A repórter pergunta, e aí, o que o senhor achou da aprovação? Como o senhor avalia a aprovação agora aqui na Câmara dos Deputados do projeto da dosimetria? Como dever cumprido, trabalhei durante quase 3 meses nesse projeto, falando aqui com lideranças, né, com os principais bancadas da Câmara, fui recebido por todos, mesmo de gente do governo que estavam contra, mas conversei com muita gente, falei muito e mostrei que o caminho, né, não era anistia e muito menos deixar as pessoas presas. E o caminho não era anistia e muito menos deixar as pessoas presas. Quem o transformou em dono da verdade absoluta? Você? Você votou para que ele fosse dono da verdade absoluta? Deixa aí nos comentários para mim. E do mês seria a dosimetria, que seria reduzir penas, para que a gente possa soltar as pessoas que estão presas e também reduzir as penas, né, daqueles que foram condenados com uma penalização mais alta. Isso nunca foi a nossa meta. A nossa meta foi soltar as pessoas que foram condenadas ilegalmente, injustamente, que não cometeram crimes. Nós nunca votamos, nunca quisemos, por exemplo, redução de pena para quem realmente quebrou tudo. A gente queria apenas que fosse aplicado a pena constante do nosso Código Civil e Penal. Esse era o correto, e foi por isso que nós lutamos. Você lutou por outra coisa? Deixa nos comentários. Porque eu não. Eu nunca lutei que, reduz a pena do quê? Da irmã que estava lá com a Bíblia debaixo do braço e não quebrou nada? Que pena que essa mulher merece para que eu admita uma redução de pena? Então não foi por isso que nós lutamos. E o Paulinho da Força está aí, arrotando vitória. Mas o pior de tudo foi que durante ontem, a noite inteira, nós nos deparamos com esse tipo de informação dos nossos parlamentares. Vamos ver a orientação do PL, que foi pela aprovação
E a gente ficou sabendo, através do Flávio Bolsonaro, que o Jair Bolsonaro, nosso presidente, disse que tudo bem, pode aprovar, o importante é que essas pessoas vão para casa. O Flávio ainda falou, claro, que ele fica aflito, né, de não estar dentre esses beneficiados, mas ele é pela questão humanitária. Mas olha só, no fundo, o que estava rolando lá. A minoria. Minoria, presidente, orienta, sim, ao encerramento da discussão, porque não adianta discutir com pessoas que são hipócritas, que não estão interessadas no mérito do debate, que querem se vingar de pessoas simples, comuns, que são perseguidas políticas. E essas pessoas, que eu chamo de hipócritas, são porque são pessoas, ou elas próprias anistiadas, ou têm líderes políticos anistiados, parentes anistiados, e que querem negar o perdão a quem nem cometeu crime. É isso aí. Foi por isso aí que eu lutei. É perdão para quem não cometeu crime. Eu não lutei por outra coisa. Aí o Marcel Van Hatten comentou o seguinte, ó. Mas o que foi possível nesse dia foi reduzir pena, e eu disse na tribuna, vou postar meu vídeo daqui a pouco, nós vamos continuar batalhando pela anistia. O deputado Luiz Lima está aqui com uma vitória que obviamente alivia muita gente, mas não deixa a gente exatamente feliz, né, Luiz? Marcel, seu discurso foi, perfeito. Se a gente vai ter com esse resultado famílias comemorando a liberdade dos seus entes queridos, pessoas aí, motoristas de Uber, pessoas que moravam na rua, que foram condenadas, pessoas simples que estavam na Praça dos Três Poderes, não é o justo, Marcel. Longe de ser o ideal, mas foram aqui, infelizmente, decisões. Então, vamos aprovar isso para termos as pessoas livres. E aí, mesmo que a gente não tenha lutado por essa disfarçatez desse PL da dosimetria, como eu disse antes, a causa humanitária pesaria, e assim nós entendemos. Carlos Jordi, cara que eu confio muito, também comentou nas suas redes sociais. Pessoal, eu peço que vocês prestem muita atenção nisso que eu vou dizer aqui. Ontem nós votamos o PL que reduz as penas para os presos do 8 de janeiro. Ontem não, né? Votamos até 4 da manhã, enfrentando uma grande resistência e obstrução da esquerda e dos governistas que não queriam que nós votássemos esse projeto. Ou seja, a esquerda não queria nem que votasse a anistia, muito menos a dosimetria. A esquerda se colocou contra votar a dosimetria, a redução de pena para quem não cometeu crime. Mas, segundo os nossos parlamentares, qual a informação que nós recebemos? Que seria bom engolir esse sapo porque essas pessoas estariam em suas casas no Natal. É evidente que não era o ideal, nós queríamos a anistia, e vocês viram toda a pressão que nós estamos fazendo desde o início desse mandato, mas sobretudo esse ano. Obstrução, nós fizemos ocupação da mesa, mas infelizmente há forças obscuras ou supremas que impediram que fosse votado esse projeto. Ou seja, a mesma coisa que os outros falaram. E eu ontem, por volta das... Só para vocês ficarem bem atentos, tá? Por volta ontem das 5h58, eu não consegui nem acompanhar a votação do PL da monstruosidade, que dizem que é em prol dos injustiçados do 8 de janeiro. Eu sinto um gosto amargo na boca, uma dor aguda no peito. Não é o ideal, mas é o possível, entre aspas, que foi a fala de todo parlamentar ontem. O problema, senhores, é que o possível deixado pelo regime nunca será o ideal para ninguém. Ninguém que busca justiça, ninguém que busca verdade, ninguém que busca liberdade. Por quê? Porque é o que o regime deixa você ter. Continuando aqui no meu texto, eu digo que o regime pretende te aniquilar. Rápido ou devagar é aniquilamento. Você não tem direitos no regime, você não tem justiça, você não tem verdade. E eu completo. Espero que essas pessoas realmente estejam em casa para o Natal de 2025, e eu não me surpreenderia se mais um acordo com o tigre escorregasse por entre seus dentes direto para o seu estômago, porque é isso que tem acontecido conosco. Deus abençoe o Brasil. Bem, de madrugada postei isso, fiquei quietinha, e aí o que aconteceu? O coronel Melo Araújo veio a público e disse isso aqui. Coronel Melo Araújo, vice-prefeito de São Paulo, eu estou inconformado com o que a gente está vendo no nosso país. Como podem dar uma anistia, virar dosimetria de pena? Quem define a dosimetria são juízes. O legislativo tinha que estar julgando a anistia. Olha, é um absurdo. Quanta gente inocente foi presa. Vejam vídeos, depoimentos dessas pessoas que foram presas. É cruel o que estão fazendo. Isso aí é uma farsa o que está acontecendo. É tudo uma farsa para tirar o Bolsonaro do jogo, e o preço é muito caro, porque milhares de pessoas estão presas inocentemente. O Dr. Jeffrey Chiquini, que foi retirado da tribuna ao tentar explicar para o ministro Alexandre de Moraes que o que ele estava alegando, que as provas banidas por ele mesmo nas alegações finais não estavam no processo, quando ele tentou dizer, ministro, o senhor está equivocado, essas provas que o senhor baniu estão anexadas ao processo.
E aí ele foi retirado da tribuna, porque temos justiça aqui no Brasil. É uma democracia em que dá inveja a Stalin, entendeu? Uma democracia maravilhosa. O Jeffrey Skinny disse isso às 21h42, tá? Ontem à noite ele falou: eu acabei de ler o texto do PL da dosimetria de autoria do sindicalista Paulinho da Força e é uma farsa. Primeiro, o projeto não alcança Bolsonaro e os demais acusados dos 4 núcleos. Segundo, o texto não soltará imediatamente os presos políticos do 8 do 1. E é aí que me pega. Porque, supostamente, a gente estava engolindo todo tipo de sapo para que essas pessoas pudessem estar no Natal de 2025 abraçando suas famílias. E aí o que o Dr. Jeffrey diz? O texto não soltará imediatamente os presos políticos do 8 de janeiro. O PL é apenas uma causa de diminuição irrisória de pena. Ou seja, os condenados precisarão de advogados para ingressar com revisão criminal e, após um longo caminho, conseguir a recontagem da pena. Estão anunciando que os presos políticos abraçarão amanhã seus filhos? Mentira. Com esse texto, os presos ainda terão uma longa guerra para alcançar a liberdade. Então eu deixo aqui a minha pergunta desesperada e sincera aos nossos parlamentares. Isso que o Jeffrey Skinny está alegando aqui é real? É sério? Quem alegou isso também foi o Pavinato. Todo mundo sabe as diferenças que eu tenho com o Pavivi aqui. Não gosto dele, sapa, tênis, 5ª categoria, não me convence, porém... Olha só o que ele falou, ele é advogado, isso a gente não pode negar que é brilhante. A sacanagem do PL da anistia. O projeto vai para o Senado, Davi Alcolumbre prometeu votar até o final do ano. Havendo alterações, volta à Câmara. Sem alteração, enviado à sanção presidencial e pode ser vetado integral ou parcialmente. Eventuais vetos deverão ser analisados novamente pelo Congresso. Após cada defesa, poderá peticionar o ministro Alexandre de Moraes requerendo as benesses? Nananina, não. Eis a sacanagem. A indefinição do cômputo das penas hoje acumuladas e a redução de 1/3 a 2/3 nos casos de multidão, que é o crime multitudinário, requer nova sessão da abertura da primeira turma do STF, especialmente porque o projeto deixa a escolha da justiça a redução entre 1 e 2/3 das penas. Poderia ter cravado redação única, dispensado a apreciação dos julgadores, mas não o fez. A primeira turma é que deve decidir o quantum e só depois calcular o tempo de cumprimento da pena para a aplicação da progressão do regime e, em suma, ninguém, absolutamente ninguém, estará em casa nem no Natal, nem no Ano Novo e nem no Carnaval, talvez. Diz aí para mim nos comentários, você sabia disso? E lógico que a gente fecha a tampa da caixa com o professor André Marcília. O PL da dosimetria foi aprovado na Câmara. É claro que não dá para a gente dizer se é bom ou ruim quando você tem pessoas presas. Essas pessoas é que tem que dizer se foi bom ou ruim, porque boa parte dos réus do dia 8 poderão ir para casa. E também o Bolsonaro terá a sua pena reduzida em regime fechado há mais ou menos 2 anos. Ah, tem isso também. As pessoas que têm, enfim, estão sofrendo na pele é que tem que dizer se isso é bom ou ruim. Mas claro que do ponto de vista político é preciso fazer uma avaliação também. Se esse PL da dosimetria, que é um monstrengo, que não é anistia, porque não existe anistia que não seja geral, ampla e restrita, se esse PL, a aprovação dele for um primeiro passo para uma posterior anistia, bom, então talvez possa ter sido uma vitória da oposição. Agora, se não houver fôlego da oposição para buscar na sequência uma anistia, então terá sido uma derrota da oposição, porque quem sai fortalecido dessa aprovação é Mota, é Paulinho da Força, é Aécio, é Temer, ou seja, é o STF, que é quem está por trás dessas pessoas todas. Além da gente estar chancelando o Alexandre de Moraes e todos os seus absurdos, pelo menos na minha opinião são absurdos, a gente ainda está servindo como pauta para reaglutinar a esquerda, que é isso que o Zé Dirceu está tentando fazer nesse exato momento. Dia Internacional dos Direitos Humanos. Logo de manhã, o Brasil acorda com a notícia de um golpe. De novo, pode ser parlamentar, pode ser legal, pode ser constitucional, entre Olha o que ele está falando, ele está normalizando a coisa de que golpe também pode ser constitucional, pode ser parlamentar e pode ser legal. Ou seja, ele desmontou o significado verdadeiro de golpe. Golpe de Estado é ou vai pela violência ou através da canetada para tudo que não é previsto em lei ou previsto na Constituição Federal. Mas ele diz, olha, pode ser até constitucional, mas é um golpe, segundo o Zé Dirceu. Mas é um golpe na democracia. Quando a democracia é ameaçada, não há outra alternativa do que as ruas, mobilizar o país, todos aqueles
que se opuseram ao golpe de 8 de janeiro, todos aqueles que se opuseram à escalada do bolsonarismo para dar um golpe militar, todos aqueles que defenderam a democracia, todos aqueles, inclusive, aqueles que elegeram Lula numa frente ampla. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu acho que você vai ter problemas com o pessoal na rua, tá? Porque esse povo que se opôs ao tal do golpe da Disney, não faz volume na rua, porque não é um povo que tá na rua, entendeu? É um povo que tá nas altas hordas, nos altos cargos. Então acho que você vai ter um pouquinho de dificuldade. Mas enfim, é isso. Então, além de estar dizendo para o Alexandre de Moraes e ao STF, sim, está tudo bem, só teve um pequeno erro aqui, vocês podem continuar, houve sim uma tentativa de golpe, ok, é isso mesmo, só tem que pesar, né, tirar um peso um pouco a mão das penas, o pessoal não vai estar em casa abraçando ninguém no Natal, e segundo o que Pavinato falou, nem no Ano Novo e nem no Carnaval. Aí eu pergunto para você, se é assim, por que nós aceitamos esta porcaria? Por quê? Por que os deputados se deixaram enredar por isso? Se é que é isso. Se é que é isso. Tá bom? Pergunto pra você, vocês já tinham visto essas manifestações? Deixa nos comentários pra mim. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, se você gosta do meu trabalho, um bom meio pra você nos apoiar a continuar caminhando aqui é doarpravaleria@gmail.com, o Pix, onde a gente recebe qualquer valor de sua parte, caso você goste do nosso trabalho, tá bom? Vamos para os comentários? Fique atento, que de repente eu posso responder o seu comentário por vídeo, tá bom? Beijo no coração. Fui.